sabe? Socorro, boa noite. Boa noite, Sassá! Como vocês estão? Estão no meio da semana, gente? Tá corrido? A Isabel já tá até aqui. Quase indo. Quero dar um oi para socorro! Oi, meu amor! Eita! Que saudade! A gente precisa se Socorro foi terça encontrar! passada que a Socorro não tava, né? E uma da primeira, mas consegue acompanhar. Ela tava na dos profetas, que foi até a que eu perguntei para ela e ela não me respondeu, Socorro, a paquistanesa. Eu acho acho que ela não respondeu, não. Enviei por áudio. Respondeu. Então eu vou falar para ela de novo. Fala. Que eu perguntei Tá como que ela, né, a partir de. Porque muçulmano tem muita aquela barreira ainda, né? Não, não tem três, um único Deus em três pessoas, não dá, não dá. Então é pela fé mesmo, espírito. Mas ouvi, né? Ouvi ela falando. Hoje eu Se eu tô segurando aqui falei com o muçulmano, mas é isso, gente. A gente, como. Eu até. Eu queria que eu já tivesse a Mariduína aqui, né? Mas ela vai ver na filmagem. Acho que foi a oração dela mesmo, porque quando a gente começou a fazer, a Marliduína sempre, ela dá aqui, né? Ela, nossa, que eu já quero conversar, já quero alcançar. E aí eu perguntei para Jesus qual era o planejamento para essa semana. E aí, pensando, né, o Espírito Santo fala no nosso coração, e Jesus já deu o esboço da carta. A gente vai fazer nessa reunião, vamos recapitular, né, o que vocês trouxeram, e praticamente essa semana a gente já vai começar a escrever. E realmente a carta, a gente já tem o conteúdo, porque a gente estudou os profetas e Jesus. Então a gente já tem uma base para a gente começar a como a gente vai falar com esse povo. Aí, mas antes, vocês trouxeram, gente, eu vi que a Poliana colocou um versículo, mas pode falar o que vocês trouxeram dos versículos sobre Jesus, sabe? Atos, fala de Jesus que revela como ele é filho de Deus e Salvador. Vocês pegaram algum versículo? Eu anotei alguns aqui. Pode falar. Anotei João 20, 31, 1 João 5, 5, João 3, 16 a 18, Lucas 3, de 21 a 22, Gálatas 2, 20, 1 João 4, 15. Tem um monte. Minha amiga, que orgulho! Não, já envia, já tudo. Você lê alguns? João 20, 31 diz assim: mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida através do seu nome. Que ele é Cristo, Filho de Deus, e crendo terá vida através do seu nome. O seu nome. É bem. Eu É só João, né? também. É João 20, 31. Ai, meu Deus, João é muito minha claro. internet tá horrível. Eu peguei aqui Aí e tem sumiu. Lucas 3, 21 e 22, que diz assim: ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu foi aberto. O Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Esse era o Tu meu és meu versículo. filho. Tá no mesmo espírito, Isabel. Não Não, era para esse ler é meu Lucas. versículo. Você vê que até Lucas. Porque João é bem Lucas, claro, sabe? João como filho de Deus. Sim. Então, e Mateus também cita isso, né? Mateus, ele faz a mesma referência. Dessa mesma parte. Em Mateus aí, 3, 16 e 17, né? Diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: esse é meu filho amado de quem eu me agrado. Né? Outra Igualzinho, versão, mas praticamente. é igual, é que essa daqui é uma outra versão, né? É a Só que mesma, ela falou é a Lucas, aí mesma você tá coisa. Mateus, né? Mateus? Isso, é, isso. os livros se conversam, né? Os livros se Sim. conversam. Aí tem Aí tem João 3,18, que diz assim, cadê? Deixa eu ver aqui, João 3,18. Não, 17.
Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo por ele. Seu filho ao Amém. mundo não para condenar, mas para que possa ser salvo. E filho, né? Seu filho. João, né? Seu filho. É. É muita referência pra gente. Não, os muçulmanos vão Tem perguntar como você muita, sabe que Jesus é filho de Deus? Tá, tá. Você é porque quer eu só só, peguei alguns. vocês só querem os versículos do Novo Testamento? É isso? É, porque do antigo a gente viu na semana retrasada que a Sim, gente fez planejamento de Moisés, da parte de tudo que aponta, porque eles creem, essa sim, que é a sim, sim, questão, sim. eles creem no antigo, então, mas só que eles não leem, né? Eles não leem porque é como, o islamismo, ele compilou, o Corão é como resumo do Antigo Testamento, só que o resumo aprimorado, que tem aí esclarecimento, essa é a questão, né? É tipo, eles creem que o Antigo Testamento é uma revelação de Deus, foi algo que Deus revelou aos profetas, Moisés, só que o islamismo vê que o Corão é uma interpretação perfeita, sabe? Então, não fique com as, entre aspas, sombras, sabe? Antigo Testamento seria algo que talvez eles. Foi enviado, mas a gente não precisa. Mas como eles já têm essa questão de eles verem e escutarem Moisés, o Antigo Testamento, a gente viu do Antigo e Jesus, eles também vê nos evangelhos algumas partes, não todas, né? Só que a gente falando, abordando, ó, isso aqui tá nos evangelhos, Jesus falou isso. Então aí abre espaço no coração deles, porque eles vê Jesus como profeta. Aí a gente fala como ele é filho de Deus. Vou mandar mais um para Tem você. também 1 Ai, João. socorro! Não, porque senão você vai ler os meus. Pois liga, lê, amiga, Mentira, pode vai, ler. brincadeira. Vai, Brincadeira. a Isabel tem tanto versículo que você botar, eu quero. Pode Tá, ler Primeiro esse João, aí. primeiro João fala a Isabel, 15. depois a gente vai passando e vai voltando todo mundo. Vai, Isabel. Vai, Isabel. Então, eu vou aqui. 1 João 5,12. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Segura É, essa. ai, Primeira, e a carta, né? Porque tem os três, aqueles 3 e 4, João, e esse é aquele primeiro João, né? São as epístolas, são as cartas. É, tá bom. Evangelho. E Que o... foi João também que escreveu, discípulo de Jesus. Eles não pegam depois, né? Tipo, Paulo, eles não creem muito, mas como João é discípulo de Jesus, eles veem, eles ouvem. A gente vai falando, aí a palavra, né? Fala. Poliana, você trouxe algum que você quer falar? Aí a gente vai rodando, vai voltando. Só o de Mateus mesmo, 16, Pode ler. que Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, né, esse? Isso. É muito Mateus quanto? legal. Mateus 16, 15 e 16. Mateus 15, Ah, 16. minhas amigas É são legal que tão eles lindas, perguntam, né, maravilhosas. para Jesus. E na verdade, Jesus que pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? É tipo a pergunta assim, mais importante de toda a Bíblia: quem vocês dizem que eu sou? A humanidade inteira respondendo. A Dariana colocou um aqui. Eu não tô conseguindo ler aqui para puxar. Isaías. Você quer falar, Dariana? Pode ligar o microfone. O seu é Isaías. Isaías 43. Se você quiser, Dali, pode ligar seu microfone. Aí você pode falar. Se você não puder, eu leio aqui. O Isaías é bom? Entendi. Tá dormindo as meninas. O Isaías ele é o profeta que mais fala de Jesus. A única questão é que eles não, assim, não que eles não ouvem, né? Só que a gente puxou a lista de profetas do Antigo Testamento que o islamismo crê que foram enviados de Deus. E Isaías não é um dos que tá lá. Apesar de que, né, Isaías é a Bíblia. Então a gente crê e a gente tem fé. Só que eles não têm essa abordagem ainda com Isaías. Mas aí é a questão, eles nem sabem, sabe? Isso que eu vejo assim, que tem uns que lê o Corão mesmo, acirradamente, né, que lê, que recita, porque eles têm aquela questão de, desde criança, ter a aproximação com o Corão. Mas tem muitos que não sabem, nem quem é A o maioria, profeta, né? nem.
Quem A não. maioria mesmo não conhece, não domina a palavra. É, Posso fazer um comentário? é tipo alguns cristãos também. Que tipo assim, você É, pergunta pra ele quem é Joel, ele, Joel? Existe? Ezequiel? é. Nunca achei na Posso minha fazer um Bíblia? comentário? Pode. Yuri? Então, eu tenho um primo que ele é da Umbanda. Aí, uma vez, ele fez uma citação de um versículo na internet de forma errada, errônea. Aí eu, em off, mandei uma mensagem para ele. Oi, primo querido, né? Porque ele é da Umbanda que eu tenho que maltratar. Vou tratar com amor mais ainda, né? E eu gosto muito dele, né? Você citou esse versículo, mas ele está escrito errado, né? Ele fala assim, assim. Aí ele falou, tá aí, prima. É que veio uma pessoa querer falar de Deus para mim e eu não aceitei, porque se ela não conhece nem o livro que rege a fé dela, como é que ela quer vir falar para mim, então? Por isso É. que eu. E ele, na verdade, agora, de tanto eu falar para ele, estou orando para você se converter, isso e aquilo, ele casou com uma mulher cristã. E agora ele está. Metade dele está sendo purificado por conta da vida dela, né? Está sendo santificado, E o né? testemunho também, né? Vai falando no coração dele. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que manejar bem a palavra da verdade, né? É isso, amiga. É isso aí. É tão importante, né? Porque a gente é chamado enviado, mensageiro de Deus. Se a gente é enviado, que enviado vai lá, ele fala a palavra que é dele. Tipo assim, se a gente for falar daquilo que é nosso, a gente pode até, a princípio, né, comunicar, e isso vai fazer de uma forma parte da carta. Só que a gente é enviado, a palavra não é nossa. Então é quem que nos mandou. Aí por isso que a gente fala até o nome Sky Center, né? Aí eu acho muito engraçado. Gente, lembra call center, call center. Hoje mesmo eu tava cansada, assim, eu não queria atender uma ligação. E era indiano, né? Mas é que eu tava cansada mesmo, que eu tinha acabado de chegar. Falei, ai, não sei se eu vou atender. Aí eu atendi, aí esse indiano é muçulmano. E aí ele falando lá, conversando, eu sei que depois que eu consegui, né, abordar, e ele perguntou a minha religião, aí eu falei de Jesus, assim. E sabe quando ele ficou atento, atento mesmo? E aí isso me lembra muito, né, que nem eu falei, a gente aqui conversando com essas pessoas e como a gente tá à distância, aí me lembra daqueles call center, né, que te liga, aí ele fica ligando a sua casa, aí eu falo, gente, a gente liga. Mas não liga para cobrar dívida, mas para falar que a sua dívida já tá paga. Tipo, preço do Foi seu pago. pecado, Ai, que que legal. você fez. Aí é tipo a gente, sabe? Sky Center, porque Sky tem o nome Legal. Céus, né? Sky. Então a gente é enviado pelos céus, é a empresa que dá aquilo que Deus ele nos deu, que é o reino de Deus. E tem um indiano no Connect que começou a conversar comigo no particular. No Connected, Parece que eu tenho um chama para muçulmano, só porque eu acho difícil. é a obra, É socorro, a gente verdade, já eles tá nessa obra. ficam assim, né? Não, é que não é também que sou muçulmana, é que se você vê, isso que é importante, né? A gente tá com abordagem aos muçulmanos, porque a gente tem 7 bilhões. 3 bilhões é a população cristã. Nossa, eu tenho aqui na minha capa, gente. Isso que é bom. Aqui, ó. A gente vê os números. População, 7,76 bilhões de pessoas. Então, 7 bilhões de pessoas e 3 bilhões são não alcançadas, né? Então, 3 bilhões e 23 mil. E isso a gente conta aqueles que não declaram a Cristo, porque tem aqueles que declaram que são cristãos, mas também não têm a salvação, não receberam a salvação. Mas aqui, 3,23 bilhões de cristãos, grande parte do resto, assim, ou é budista ou é muçulmano. Só que hoje tem muito mais muçulmanos. E aí até fala, né, que é a religião que mais cresce. Aí, se a gente pegar, a Nigéria é muito importante. Não sei se vocês viram. Eu mandei do povo Hausa em si, eles. A Nigéria é o país que mais tem perseguição. Mas não é também porque é exatamente esse país que a gente está. É porque a Nigéria é um ponto estratégico. E isso Deus ele deu por amor, por causa das pessoas de lá, porque os cristãos sofrem. Mas por que que eu falo que é estratégico, né? Se vocês verem, a África, ela foi evangelizada, o Sul, né? Porque quando a gente pega, assim, as missões que teve, foi na Europa, começou na Europa, depois foi para a América. Só que a África foi evangelizada pelo protestantismo recente. Então, é a fé protestante mesmo, da graça. Então, a fé
a salvação pela fé, né? Aqui a gente foi evangelizado primeiro, né? Venezuela, se vocês verem hoje, tudo por católicos. Então, a maioria, e até hoje, é muito católico. Chile, Venezuela. Eu fui lá para Roraima, né? E não sabia, mas assim, eles muito poucos são protestantes, que é pela salvação pela fé. Então, tem ainda umas questões, né? Não que a gente exclua, e pelo contrário, né? Católicos em si. Mas a questão da salvação pela fé é muito importante, por isso que eu considero protestantismo, né? Da gente pregar a salvação. Agora, na África, foi muito protestante lá para fazer missões. Então, hoje o sul africano é praticamente todo evangelizado. Tem muito ainda a avançar, né? Quando a gente fala todo evangelizado, mas aquela questão de que eles conhecem a Jesus. E aí, se você pega o norte da África, é muçulmano e já pega centro da Ásia, que vai pegar o Oriente Médio, né? Que rodeia Israel. Então, o que que rodeia Israel? Arábia Saudita, Omã, Iêmen, aqui é Síria, todos esses países muçulmanos. Aí pega a Ásia Central, que é bem difícil, complicado. É Irã, Cazaquistão, tudo tão, que eu nunca acho no mapa Cazaquistão, Turquistão, Afeganistão, Paquistão. Foram nações que já são muçulmanas. Você vê que a barreira está onde? No meio que divide o sul da África É. e o quê? O norte da África, porque ele já tem o norte. Então, imagina que eles descem para o sul da África. O muçulmano, a população que a África tem aqueles países, só que não tem tanta gente. Se você pegar do lado da Nigéria, a gente tem, depois eu mostro o mapa, do lado da Nigéria tem países pequenos, né, que é Togo, Benin, Gana, tem pouca gente nesse país de população. A Nigéria é o que tem mais população, é o país mais populoso da África. Então, tipo, a gente tem Brasil, 200 milhões, 230 milhões, acho que a gente já tá. O A Nigéria tá o com mais de Zimbábue, 200. o Zimbábue é Zimbábue, grande, né? Ele mas tem muito, tem... mas tem muito convertido. Ele tá no sul. A maioria é. Tem bastante catolicismo também lá. Católico. É, Shawn é católico. Ele é católico. E tu Aí sabe que ele agora... me disse, e tu sabe que ele me disse essa semana que era teu admirador, que te admirava muito, porque tu era uma menina de Deus. É, a palavra, né? Eu falei do Sky Olha, Center pra ele. Falei do falo que Sky ele é Center pra católico. Eu tô ele. falando. Falei do. É porque, como a gente já vai começar a evangelizar lá na Nigéria, aí tanta gente vai achar pessoas, mas eu já tô querendo povo de lá, sabe? Pra ajudar. Então, quando a gente começar a ter as cartas, aí vai ter toda essa questão de tradução, né? É aquela questão, gente, Deus proverá, mas a gente vai fazendo, entendeu? A gente vai semeando, enquanto a gente tá fazendo, Deus tá junto conosco, né? E como é aquela questão de honra participar dessa obra, sabe? Porque eu fico pensando às vezes, eu falei, Eu já nossa estou Deus, semeando na vida dele. é uma obra tão importante, sabe? E tão importante, e a gente é um vaso assim, como fala, né? Os pires de Jeová, sabe aquele vasinho assim que você fala, dá nada. Aí você fala, nossa, mas Deus, ele me deu uma obra tão grande. E aí por isso que eu falo, nossa, Jesus, o mais importante naquela sua obra. E sempre que eu vejo isso, tanto que a gente tá fazendo no Sky Center. Eu tenho muito essa visão, sabe? Fazer uns pelos outros. Porque mesmo que a gente faça e a gente faça a obra, quando a gente se ajuda um ao outro, eu falo, nossa, Jesus, quando eu sirvo o outro, aí eu sirvo por alguma coisa, sabe? A situação. E aí Jesus, ele nos deu essa obra e a gente unido faz mais ainda, né? Que nem vocês que já estão aqui. É muito bom. Ah, Yuri. Aí ele viu, não sei quem postou no grupo Connect, o nome Uhum. de Ieoshua, né? E ele nunca tinha visto esse nome. E o rapaz disse no grupo que era o nome de Jesus. Aí ele foi e criticou, né? Aí eu fui lá, que a gente conversa no particular, aí eu fui explicar a ele o que era Ieoshua. Expliquei, bocação direitinho, ele me chama mãe. Ele Aí eu falou disse, assim, ele me chama de mãe, eu chamo ele de filho. Eu disse, filho, ó, Yeshua, e fui explicar bem direitinho. Mãe, eu não sabia disso, a gente católico não tem essa explicação. Eu estou muito feliz de estar nesse grupo. Aí eu já Ai, que comecei por bom. aí. Que Foi. bom, é verdade. É que tem o Rohit, é o nome dele, eu acho, que é nesse grupo que eu enviei para vocês, do Connected.
Aí entra bastante gente, né? Não sei de onde entra, mas eu deixo aquele grupo pra gente, até quem entra, a gente pode evangelizar, porque tem uns que nem são cristãos lá. Tem um povo que é E hinduísta, tem indiano lá muito bom. também. Indiano, tem Aí 2 ele pergunta indianos. muita coisa, né? Ele fica mandando as coisas lá. Aí eu, ai meu Deus, que pergunta? Ele, por quê? Quem escreveu? E é bom que ele faz essas perguntas, porque é aquela questão, né? Quando um pergunta, aí o outro fica esperando a resposta. Aí o outro, que nem é cristão, lê assim e fala, E entendi. é uma porta para se falar de Jesus, as perguntas. É uma porta mesmo. Mas a Nigéria é isso, é um ponto estratégico, é que nem Paulo, sabe? Eu tava conversando isso até, fiz a sobrancelha hoje. Gente, é bem isso, evangelizando aí, fazendo tudo, no simples, no dia a dia da vida, né? Aí fazendo sobrancelha, eu É. conversando de Paulo, né? Aí Paulo, ele ia na cidade, aí eu vi lá as viagens que ele teve, Antioquia, ele sempre se concentrava em partes que era muito comércio, né? E você vê por que que muito comércio. Ele ia nas regiões onde tinha pessoas e principalmente em lugares de onde as pessoas saíam e era um ponto que elas saíam para evangelizar outras. Quando a gente pensa em Nigéria hoje, se a gente ganha o povo da Nigéria, é justamente o ponto de batalha. Isso que nos incentiva mais. Porque os nossos irmãos em Cristo, tá falando, hoje a Nigéria é o país que mais morrem cristãos, por causa tem o Boko Haram, tem os grupos muçulmanos. Então, o Boko Haram não é Hausa, né? Fala que Boko Haram parece a língua Hausa, mas ele é da tribo Fulani. Porque tem o povo Hausa, que a gente vai levar, e o Evangelho e tem o povo Fulani. Só que eles são tão próximos, assim, que tem gente que nem divide Fulani e Hausa, mas é diferente, sim. Só que a Nigéria, ela é aquela efervescência, sabe? É dividido metade cristão e metade muçulmano. Então, se a gente ajuda nossos irmãos na fé evangelizando, a gente não está só ajudando a Nigéria, mas toda a África. Porque se o muçulmano passar da Nigéria, os outros países não têm população, sabe? O bastante, assim, que nem, vamos dizer, um exército, assim, um exército que leva o evangelho, um exército para o reino, que a gente não fala, né? Não é que nem Maomé. Maomé, ele avançou no islamismo pela guerra mesmo. Começou essa questão de ter o Alcorão, de revelação espiritual, e você vê que Maomé conquistou tudo aquilo ali, foi pela espada. Então, você vê, tanto que estudiosos do islamismo, eles dividem o Corão, que, estava bem mais tranquilo, aquela questão de um só único Deus, e depois começa no Corão a ter muita referência à guerra, porque Maomé já começou a falar, e aqueles que ouviam Maomé escrevia, né? E eles já estavam já querendo avançar politicamente. Só que você vê hoje na Nigéria, a gente não trabalha com a guerra, porque a gente tem o reino de Deus, a gente não precisa. Então, só com a palavra. Só que se a gente fala aos muçulmanos de lá, é como, nossa, a África, o sul da África, eles não vão ter é, esse perigo, né? Vamos dizer, com o que está acontecendo hoje com a Nigéria, que é aquela ponto de divisão, metade muçulmano e metade cristão. E da parte de hoje, vocês vão ver que a gente vai fazer na carta, a gente vai ter que abordar bastante do povo, abordar daquilo que a gente já estudou, do Velho Testamento, né, Antigos Profetas, e dos Novos. Mas vamos continuar aqui. A Poliana falou. Gisele, você quer falar um que você trouxe? Eu estudei vários, só que é muita coisa. Pode falar. Tem uns aqui na parte de João, capítulo 6, que é uma parte aqui sobre onde Jesus fala que ele é o pão da vida. Deixa eu ver onde foi aqui. Aqui, versículo 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade,
mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Muito bom. É bom. Ó, Jonathan, tá até com o povo já. Povo valente. Consegue ouvir a gente, Jonathan? Pai Senhor. Vocês estão aí fazendo. Acho que você consegue mutar? Desmuta seu microfone. Ai, o Liduíno entrou. O Jonathan tá fazendo. Ai, eu Tá sempre muito. confundo paçoca e pamonha. Gente, Pai Senhor, apresentar aqui para vocês a Gabriela, Pai é Senhor, cantora da nossa prazer. igreja. Tem o Josias, que também é o cantor da nossa igreja. Pai Senhor. Oi, Inclusive, o Sky Center entrou em contato com ele lá no Insta e eu convidei ele para assistir a reunião. Muito bom. Já estamos na obra aqui. É Gabriela Skysen. Gabriela, Gabriela e Josias, né? Gabriela Aqui, ó, e Josias? ela faz agenda, viu? Quiser chamar ela para cantar em São Paulo, saiu. Eita, glória. Muito bom. A gente, é que nem a irmã Lidwina falou, a gente tem que se reunir. Não sei se vai ser São Paulo, não sei se vai ser aquele meio do caminho, que cada um tem muita gente pro norte, né? Aí a gente ficaria ali em Brasília, já falei, vamos na metade, metade. Se encontra no aeroporto mesmo, já evangeliza já convida o povo para participar. Aqui do hoje, a gente está revisando o que a gente viu na semana passada de Jesus, porque é para o muçulmano. A gente vai falar aos muçulmanos da Nigéria, ao povo Hausa. Então, para eles ouvirem, primeiro eles têm que conhecer por que Jesus, ele falou que ele é filho de Deus. Que a base, assim, o ponto central é que o muçulmano crê em um único Deus, mas não crê que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então, a parte da fala, atos de Jesus, que comprova que ele é enviado de Deus, é muito importante. Aí a Gisele falou ela falou do pão. Esse é muito bom, do pão da vida. João, né? Depois manda tudo em forma. Eu vi que você mandou, vou postar no Sky Center. Aí eu coloco lá e a gente sempre vai ter acesso. A gente não vai perder esses inscritos que a gente tem. O Walter entrou também. Tainara, você trouxe? Quer falar um versículo que você trouxe? Se também quiser colocar. Olá, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Ai. Eu trouxe João 10, 22, que diz assim, do 22 ao 25. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois os judeus, e disseram-lhes: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Jesus foi na lata. Foi. É muito bom porque quando ele fala, já disseste e sou Cristo, e eles perguntando, você é Cristo? Aí eu, mas todo mundo sabia que ele era Cristo. Mas Cristo significa Messias, que é Salvador. Então sempre que é a referência, nossa, você é o Cristo. Sim, E principalmente para judeu, né? Naquela época era a mãe querer ter um filho porque eles pensavam, vai vir o Messias, vai vir Cristo, e eu quero que seja meu filho. Tanto que você vê lá no Antigo Testamento, eles, aquela vontade das mães em ter a semente e, nossa, minha descendência, descendência. Era tão importante para eles que eles tivessem, e principalmente no judeu, né? Tivesse o filho porque já tinha profecias que ele viria de uma virgem. Então, tipo, era esperado, sabe? Todo mundo esperava. A mulher lá do poço falando: Ah, tu és o Cristo. Então, quando fala Cristo, é Salvador ou esperado. Para você ver que toda a Bíblia espera Jesus. Quando Jesus veio, toda a Bíblia fala de Jesus. Quando ele veio, morte e ressurreição. Essa é muito boa, Tainara. É João, né? isso, João 10, 22, verso 22 ao 25. E ainda ele fala das obras, né? Que as obras Isso, testemunham. testificam sobre ele. Por isso que também ele fez Os tantas milagres. coisas. É isso que a gente Isso. pode citar bastante quando falar com o muçulmano também, porque eles, até a Socorro mandou, né? Ele mandou áudio,
que Jesus ele fez coisas que nenhum outro profeta fez, né? Então, da vida, os profetas depois, Ressuscitou morto. apóstolos, eles fizeram coisas. Só que muita coisa só Jesus fez. Então, tipo, isso testifica, né? Não, é a obra que só Deus pode fazer. Ressurgir. Exatamente. Aquela passagem, eu esqueci onde é que está escrito, que fala sobre o batismo de Jesus, na qual acontece a descida do Espírito Santo. Foi o que eu li ainda agora. Foi o que você leu, não foi? Foi. É isso, é uma prova João Batista, né? muito forte, é. E João Batista estava ali como testemunho, né? Que ele ouviu a voz do Espírito Santo. Sim, tem muita coisa. Tem também João 4,15, que diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele, e ele em Deus. Cara, olha que claro. Qualquer É que lindo, confessar. lindo esse. Demais. Tem o 5,5 também, Sassá, que diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vê esse mundo, senão quem crê que Jesus é filho de Deus? Nossa, João é muito claro, né? Lembra que eu tava falando, Mateus foi escrito judeus, Marcos, Lucas, e João, ele foi escrito principalmente porque tinha muito debate e pessoas, heresia mesmo, né? Falando, Jesus, ele não pode ser Deus, Jesus, ele é um homem evoluído, isso, e Jesus não pode ser carne, porque matéria ela é ruim. E aí você vê que João foi escrever assim, rasgando, né? O verbo estava com Deus e ele era Deus. João falando da oração, a glória. Aí Jesus orando, Pai, agora glorifica-me com a mesma glória que eu tenho contigo desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então imagina, Maravilha. quem é que divide a glória de Deus? Nenhum, por isso que o muçulmano, ele tem muito essa proteção de falar, não, você não pode falar que Jesus é Deus, porque Jesus é criatura. E se você fala que você adora Jesus, é idolatria. Porque realmente, se Jesus não fosse Deus, naquela época muitas pessoas perguntando, né? Ah, será que Jesus era Deus? Jesus é Deus? E eu vi Jesus nascendo, ele é filho de José. E aí você vê que se Jesus, ele deixava as pessoas irem até ele, e ele perdoava pecado, todas as coisas que ele fez. Se ele fosse criatura, primeiro que ele nem ia fazer essas obras, né? A Tainara já deu esse versículo muito bom. Jesus respondeu, eu testifico, aquilo que eu tenho feito já fala por mim. É tipo, se vocês não creem na minha palavra, creem pelo menos na evidência da glória que eu tive com vocês enquanto eu estava aqui. Imagina os discípulos, né, que experimentaram pertinho, assim, a parte de Jesus orando, então a transfiguração, e todos eles, e Jesus sempre maior, né? Então, as discussões, aí Mateus tinha muita discussão por causa dos judeus, só que João, ele vai escrever principalmente para rebater aquelas pessoas que falavam que Jesus não é Deus. Então, ele é muito claro, assim, se a gente pegar o livro de João inteiro, só usar ele para evangelizar, aí Deus dando sabedoria, a gente já tem o conteúdo inteiro para eles. Nossa, realmente, Jesus não pode ser uma criatura. Jesus é Deus. Olha o que Jesus fez. Jesus, ele nos amou de tal maneira, não tem outro caminho para ir até Deus. Por isso que ele fala, né? Eu sou a porta. Então, porta entra. Se você não abrir a porta, ninguém entra. Então, a porta é o primeiro caminho para ir a Deus. Aí, quando fala, eu sou o pão da vida, e aí isso pode diminuir muito aqueles debates que tem, né? Porque, se vocês verem, tem diferentes igrejas, diferentes denominações, né? Mas sempre que eu falo, a gente vê a salvação pela fé. E aí muitos, não, mas tem que continuar no caminho. E aí você vê que é o quê? A salvação é mesmo a porta quando, sabe, Jesus perdoa o pecado e não tem mais condenação. Porque tem vários versículos. Jesus, ele perdoa e não há mais condenação. Só que tem muitos versículos que continuam, né? Vocês estão sendo santificados. Tem versículos que falam, já são santos, tem versículos que falam no presente, estão sendo santificados, e no futuro, que é aquela questão que a gente já foi, ó, primeiro, perdoado do pecado, que a salvação a gente pode ver como um caminho. Só que a justificação já é pela fé, sabe? É dada. Então, perdoado, só que o presente, Jesus ele nos liberta do poder do pecado. Então, o primeiro passo, que é a porta, Jesus perdoou os nossos pecados. A gente não tinha vida com Deus, agora a gente tem. Aí, agora no presente, a gente é liberto do poder do pecado e futuramente da presença do pecado. Não vai ter mais pecado, que a gente vai estar com Deus.
Então você vê que aquilo que é dificuldade para muitos, né? Ah, mas se continuar na fé, se não continuar, e vai perder salvação, isso, a gente pode ver que Jesus é o caminho, sabe? E esse caminho é completo. Então, de uma forma, você já conquista aquela, porque não é nosso, né? Foi dada a salvação, só que tem um caminho até lá e continua, né? Porque a gente não desvia dele. Até fala, né? Não desvia, continue com seu olhar. Então, eles vendo que Jesus é a porta, Jesus também, ele continua a te dar sustento na caminhada, ele é o pão da vida, aí ele é a própria vida, glorifica, né, a vida eterna, então é o caminho inteiro. Mas a gente começa falando o quê? Do caminho do perdão, porque eles não vão conhecer ainda o poder de não tenho mais poder do pecado em mim, porque eles ainda vão nascer de novo. Nascendo de novo, aí eles têm poder para vestir o novo homem, né, e matar o velho homem. Só que primeiro mesmo é a questão da fé. Gente, vai cair a ligação. Eu tô sentindo que vai cair, tô vendo um minuto aqui. Aí a gente abre outra e a gente só abre aquela última para eu falar como é que a gente vai fazer o planejamento dessa semana. Muito bom, que a gente vai usar tudo que a gente já estudou para fazer essa carta. E aí